O Amazonas bateu recorde de arrecadação pelo quarto mês consecutivo em 2021. O estado arrecadou um total de 1 bilhão e 800 milhões de reais, 271 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado, quando a arrecadação foi de 1 bilhão e meio. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira pelo deputado Dermilson Chagas. O parlamentar ressaltou que a economia do estado vai muito bem desde 2019. Apesar de toda a receita em caixa, a população do Amazonas não tem visto os benefícios dessa arrecadação. A exemplo do caos da saúde no Amazonas, que se agravou com a chegada da segunda onda da pandemia no estado, quando várias pessoas morreram pela falta de oxigênio nos hospitais. A falta de leitos e equipamentos hospitalares também marcou negativamente a história dos amazonenses, que chegaram a presenciar familiares morrendo na porta dos hospitais. Agora, a população também sofre com as cheias dos rios, principalmente as pessoas que vivem em áreas que já começam a ficar alagadas com a subida das águas. Segundo informações da Defesa Civil, somente em Manaus, 15 bairros já são afetados. Durante sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas desta quinta-feira, o deputado Wilker Barreto apontou o sofrimento vivido por famílias de áreas afetadas em Manaus e no interior do Amazonas. Ele mencionou a afirmação do secretário de Estado de Defesa Civil sobre não faltar dinheiro para amenizar a situação. O interior está castigado pela cheia. A gente sabe que é um fenômeno natural, mas obviamente o governo tem condições de suavizar ou pelo menos atenuar o sofrimento do nosso povo. O secretário, quando esteve nesta casa, falou, deputado Dermilson, que o problema não é orçamento, não é dinheiro. Se não é dinheiro e não é orçamento, eu quero que a técnica possa passar 2 vídeos rapidamente de 1 minuto, porque a fala do secretário é uma contradição. Por favor, técnica. Isso aí é comunidade Purupuru, lá no Careiro. Estamos aqui na comunidade Sagrada Família, aqui na boca do Purupuru. Quero fazer um apelo aqui ao Prefeitura Municipal do Careiro, do Governo do Estado, que vem olhar para esse povo aqui. Aqui é o Purupuru. O Purupuru também está debaixo d'água. Perda de muita coisa, até hoje não temos fazer que nosso reforço ainda de ninguém, nem de governo, nem de prefeitura, nem de nada. Perdemos fazer muita banana, muita roça, está se estragando tudo que ninguém dá conta. E até hoje nós não temos auxílio de nada. Ó, todas as terras, todas as nossas lavouras estão sendo engolidas pelas águas, né? E a gente está tendo um prejuízo imenso. Então a gente precisa que o poder público tome uma providência. Tá todo mundo indo para o fundo. Um minutinho só, técnica, só para a gente não perder o raciocínio. Congela a imagem, por favor. Comunidade do Purupuru, Careiro Castanho, 10 mil pessoas. Não é meia dúzia não, deputado Dermilson. Se uma comunidade de 10 mil pessoas não entra no radar da Defesa Civil, imagine como é que está o nosso interior do estado do Amazonas, deputado Carlinho Bessa. Vossa Excelência que é interiorano. O secretário de Defesa Civil precisa vir a esta casa novamente explicar como é que estão as ações. Da última vez, Dermilson, ele falou que o problema não era dinheiro, que estava previsível, obviamente, uma cheia histórica machuca. Eu queria que a técnica, enquanto estou falando, voltasse rapidamente para deixar o vídeo do Igarapé do 40. Eu mostrei o vídeo do Purupuru. Agora eu vou rodar o vídeo, presidente, do Igarapé do 40. Aí na raiz, por favor. Dá para ser do início, técnica, por favor? Os desempregados. Está todo mundo indo para o fundo, aquela situação está precária, porque nem madeira, eles não estão querendo fazer a ponte, não estão querendo fazer nada. São pais, mães desempregados, são crianças, então a nossa casa está indo para o fundo. Se o senhor ver como está a minha situação da minha casa ali, ó, tenho que passar por dentro d'água, porque nem ponte eles querem fazer. Porque eles falaram que pro extra, eles não vão fazer ponte. Porque aqui não é um lugar digno pra gente criar nossos filhos. A gente só quer nossos direitos. Governador, uma pergunta para o senhor não sabe onde fica o Igarapé do 40? Aqui na raiz, próximo da Betanha, próximo do Morro da Liberdade, tudo ao redor, Avenida Silves. Será que você nunca entrou aqui, não sabe como é que está a nossa situação?
Ainda durante a sessão na Assembleia Legislativa desta quinta-feira, o deputado Dermilson Chagas pediu mais uma vez a presença do vice-governador Carlos Almeida para falar sobre as revelações inquietantes que fez sobre o governo Wilson Lima em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O vice-governador rompeu há 1 ano com o governador Wilson Lima e, em entrevista à Folha de São Paulo, afirmou que a política de imunidade de rebanho adotada pelo governador transformou Manaus em um laboratório gerador da nova variante de Covid-19, que matou milhares de pessoas e já circula em todo o Brasil. Dermilson Chagas pediu para que a Casa Legislativa não ignorasse a fala do vice-governador. No dia 11 de maio, deputado Wilker, fiz um requerimento à Comissão de Saúde para que traga nesta casa o vice-governador Carlos Almeida, para ele dar esclarecimentos, informações sobre a sua entrevista na Folha de São Paulo. Eu até entendo, deputado Wilker, que essa casa não quer investigar, não quer condenar o governador por improbidade administrativa, mas se calar mediante os homicídios que houve, os assassinatos que houve, então, isso aqui não pode passar em branco. Gostaria que a doutora Maiara, que está sempre lá com o governo, acompanhando, visitando os hospitais, entendesse esse pedido. E esse pedido é só para trazer esclarecimento, informações do que o Carlos Almeida, o vice-governador, tem para poder falar à sociedade. Usar a tribuna, ficar à disposição, esclarecer, tirar as dúvidas dos seus depoimentos. Lá atrás, quando ele se afastou praticamente do cargo de vice-governador, ele escreveu uma carta, e nessa carta ela é muito contundente, muito forte, das pessoas que estão no governo, das pessoas que são nocivas ao Estado. E aqui ele fala de uma forma bem clara, na Folha de São Paulo, dos erros do governo. Esta casa, que tem obrigação de investigar, não pode deixar passar em branco esse depoimento do Carlos Almeida, o vice-governador. O Congresso Nacional vem avançando na discussão da pandemia, na investigação em relação à omissão dos secretários, dos governadores, o que aconteceu com o presidente da República. E essa casa, até hoje, fez uma CPI da saúde lá atrás, que não pegou a pandemia, pegou os respiradores, em que o governo já está sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República e que nós vamos esperar o mais rápido possível que o STJ bote em pauta o ministro Falcão para poder julgar as denúncias feitas pelo Ministério Público. Se o Ministério Público está acusando que o governador é chefe de quadrilha, não podemos ter dúvidas sobre as investigações que a Polícia Federal fez. Mas também nós não podemos fechar os olhos para o que o vice-governador disse. Os assassinatos que ocorreram na pandemia, as informações que ele está dando são muito fortes, contundentes. E essa casa fecha os olhos para as palavras do vice-governador, que esteve do lado do governador, acompanhando muitas das vezes as medidas políticas, decisões tomadas no governo do Estado. O deputado Dermilson Chagas também falou sobre a Secretaria de Estado de Saúde e que não acredita que as medidas adotadas teriam melhorado a situação do Amazonas. Inclusive, eu recebi uma encadernação da Secretaria de Saúde em que é mais papel para poder convencer bobo e tolos do que realmente ações verdadeiras para combater e dizer que a saúde melhorou do Estado. O que melhorou foi o roubo melhorou muito, isso dá para perceber, mas saúde pública não melhorou nada nem um pouquinho.